velocidade! Quem imaginaria que um filme sobre carros andando em círculos poderia se tornar uma das maiores masterpieces das animações e marcar a infância de milhares de crianças pelo mundo? Obviamente eu tô falando de Carrinhos da Vídeo Brinquedo. Não. Não, sério, mas sem meme, com todo respeito, eu acho que esse filme consegue ter uma animação ainda pior do que Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho. Se bem que os caras aqui no Brasil tinha 2 torradeiras, uma TV de tubo e um suco de laranja pra produzir esses filmes, então meio que a gente dá um desconto. Mas ainda assim, essa animação é terrivelmente pior. Mas a gente não tá aqui pra falar dos filmes da Vídeo Brinquedo, e sim de carros. Sem a menor sombra de dúvida, esse é um dos melhores e mais prestigiados filmes que a Pixar já fez, e eu diria também que esse filme tem uma das melhores evoluções de personagem que as animações já tiveram. Pegar o Relâmpago McQueen no começo do filme, o jeito arrogante e antipático que ele era com todo mundo que tentava ajudar ele, pra no final conseguir transformar ele em um personagem legal, humilde e que se importa com os outros de verdade, não é um negócio fácil de fazer. Quer dizer, até que é fácil, mas fazer isso de um jeito que fique bom e que faça sentido é um negócio bem difícil. E na minha opinião, o que ajudou muito eles a executarem isso de forma ótima foi eles saberem utilizar muito bem os personagens que eles tinham. E não é pouca a quantidade de personagem que tem nesse filme. Mas mesmo que tenha muitos personagens, todos eles têm o seu papel, seja pra história andar, pra fazer o McQueen ver as coisas de um jeito diferente, ou só pra fazer alívio cômico mesmo. Todos eles têm o seu momento e o seu espaço ao longo do filme. Carros é um filme de 2006 e teve um simples orçamento de 120 milhões de dinheiros, e fez uma bilheteria de mais de 460 milhões. E não é à toa esse número, dada a qualidade absurda que esse filme tem. E antes de seguir pro filme, assim que esse vídeo acabar, eu recomendo vocês irem lá no canal do meu amigo Enzo, onde eu participei de um vídeo dele que a gente fala sobre Carros 2. Então esse é um ótimo vídeo pra vocês assistirem em sequência desse aqui. Aliás, uma coisa que eu sempre esqueço de pedir é de vocês deixarem um like e se inscreverem no canal, porque a gente tá quase chegando a 40 mil, então se vocês puderem fazer isso, vai ajudar muito o canal. E também não se esquece de clicar no botão de hypar. E agora que eu já dei todos os avisos, vamos parar de enrolação e ir direto pro filme. O filme começa com a gente sendo apresentado ao nosso queridíssimo Relâmpago McQueen. Mas a partir de agora, eu vou chamar ele só de Relâmpago Marquinhos, ou então só Marquinhos mesmo. Lo soy Relâmpago Marquinhos! Cachá! Ele tá prestes a participar da Copa Pistão, que é o maior campeonato de corridas do ano. Além do Marquinhos, os outros 2 competidores que importam nessa corrida são o Rei, que é o atual campeão da Copa Pistão e dos anos anteriores, e o outro corredor é o Chick Hicks, que além de sempre perder pro Rei terminando em segundo lugar, ele é um completo cafajeste sem vergonha, desgraçado e maldito. Nossa, sério, eu odeio esse carro. Os 3 corredores, eles estão empatados na pontuação e o vencedor dessa corrida vai se tornar o campeão da Copa e vai ganhar a taça da Copa Pistão. E um detalhe do Marquinhos que vale a pena mencionar é que essa é a primeira Copa Pistão que ele participa. E por ele ser um estreante, isso fez com que ele ganhasse muita atenção, já que ninguém conhecia ele antes disso. E esse fato é um dos motivos que faz ele ser bem arrogante no começo do filme. Enquanto a corrida ia rolando, o Chick bate na traseira do Marquinhos, fazendo ele ir parar em último lugar, e não contente em fazer isso, ele bate em outro carro, só que dessa vez ele acaba causando a maior confusão na pista da corrida. Eu tô falando que esse carro é um desgraçado, mas pro nosso queridíssimo Relâmpago Marquinhos, isso não é problema nenhum, e ele consegue desviar e passar pelos outros carros e pular pra continuar na corrida. Depois disso, os outros carros param pra abastecer e trocar os pneus, e alguns pra sair fora da corrida. O Marquinhos, ele resolve nem sequer perder tempo com isso, e ao invés de trocar os pneus, ele só reabastece e volta pra corrida. O Marquinhos acaba saindo na frente de todo mundo, e na última volta da corrida, ele tava na liderança, só que um dos pneus dele acaba estourando, fazendo ele diminuir muito a velocidade, e logo em seguida, outro pneu também estoura. Maluco, pensa numa burrice muito grande. Literalmente dava tempo suficiente dele ter trocado os pneus, que ele ainda ia ter continuado numa vantagem absurda, e muito provavelmente ia ganhar a corrida. Obviamente os outros carros, vendo isso, começam a acelerar para tentar passar o Marquinhos, e graças aos pneus que estouraram do Marquinhos, deu tempo dos outros 2 corredores chegarem, e os 3 conseguem passar pela linha de chegada. O problema é que não dá para saber qual deles que passou primeiro. Enquanto a equipe da corrida apurava para ver quem que tinha chegado primeiro, o Marquinhos ele dá uma entrevista para uma jornalista, falando que ele era genial e que ele trabalhava sozinho, por isso que ele não precisava de um chefe de equipe. E para mim, essa cena do Marquinhos sendo muito arrogante fica muito mais engraçado quando eu lembro que ele e o Capitão Pátria têm o mesmo dublador. Eu não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. Eu sou melhor.
Graças a essa arrogância e narcisismo dele, ele deixa a equipe dele furiosa e todo mundo se demite. Mas não é como se o Marquinhos ligasse pra isso. Depois de trocar umas farpas com o Tiki, a gente tem uma cena bem sugestiva e adulta nesse filme de criança. Se vocês não entenderam, essas carras fêmeas, elas mostraram os seios. Isso é um filme de criança. Em seguida, o rei vai falar com o Relâmpago e ele tenta dar umas dicas pra ele, falando como que é importante pra um corredor ter uma equipe de confiança e que ajude ele. Só que ele não presta atenção em nada disso e ele fica se imaginando sendo patrocinado pela Dinoco, que basicamente é a maior empresa de gasolina desse universo. E uma curiosidade sobre essa empresa é que ela também aparece nos filmes Toy Story, já que ambos são filmes da Pixar. Depois disso, a gente descobre que na verdade não tem um vencedor nessa corrida e sim um empate triplo, já que os três conseguiram passar pela faixa ao mesmo tempo. Agora, para poder desfazer esse empate, vai ter uma nova corrida na Califórnia daqui a uma semana. Califórnia é bom para os desabrigados. Califórnia, legal para os desabrigados. Mas antes de ir pra Califórnia, o Mac, a carreta do Relâmpago, diz que ele tem que falar com o patrocinador dele. Mas o Relâmpago, ele não quer ir falar com o patrocinador porque a marca dele é uma marca de anti-ferrugem. E o problema disso é que o Marquinhos odeia carro com ferrugem. Olha só ele passando com nojo dos carros pobres. Ai, que nojo, carro de pobre. Depois de fazer a propaganda dele com muita má vontade, ele e o Mac seguem em direção à Califórnia. É bom para os desabrigados. Aliás, enquanto eles estão fazendo essa viagem, começa a tocar uma das melhores músicas do filme. Califórnia. Não, eu tô zoando, não é essa música não. Mas na moral, todas as músicas que tocam nesse filme, elas são maravilhosas. Não tem como deixar de falar da trilha sonora desse filme, que simplesmente é perfeita. Nice. Toda vez que tocava alguma música, batia em mim muito forte um sentimento de nostalgia. E na minha opinião, a ótima escolha das músicas que eles fizeram no filme valorizou muito mais os momentos em que o filme quer te passar algum tipo de sentimento. Depois de um bom tempo viajando, o Marquinhos estava falando com o empresário dele, e o empresário disse que ele pode mandar 20 ingressos pros amigos que o Marquinhos tem pra eles irem na corrida acompanhar ele. O problema é que o Marquinhos não tem amigo nenhum, e não me surpreende muito essa informação não. Nisso, o Mac é ultrapassado por uma van, e enquanto eu tava assistindo, eu percebi um detalhe que eu nunca tinha notado antes e que me tirou muitas risadas, é que essa van, ela dá a seta pra esquerda, mas ela vai pra direita. Sério, eu ri muito disso. O Marquinhos reclama com o Mac porque eles estavam indo devagar demais, e o Mac fala que ele diminuiu um pouco porque ele estava cansado, já que eles tinham viajado há um tempão e ele precisava de um tempo para parar e descansar. Mas o Marquinhos, ele fala que eles não podem parar porque eles têm que chegar o quanto antes para ele poder assinar o patrocínio com a Dinoco. E aqui a gente pode ver que isso é tudo que importa pro Marquinhos: fama e dinheiro. E ficar longe de carro pobre, isso também é muito importante. Isso na verdade está acima do resto. O Marquinhos também disse que ele vai ficar acordado a noite toda com o Mac, acompanhando ele durante a viagem. Passou 3 segundos e ele já dormiu. Como eu disse antes, não me surpreende nem um pouco que ele não tenha amigos. Nisso aparecem uns carros todos tunados e eles começam a zoar com o Mac, colocando uma música muito calma pra ele ouvir, e isso faz com que ele caia no sono. Eu acho que essa brincadeira não é muito segura não. Enquanto eles jogavam o Mac de um lado pro outro, um bonequinho que tava dentro da cabine do Relâmpago cai e abre a porta do trailer, fazendo o Marquinhos ir parar no meio da estrada. E um dos carros que tava zoando o Mac acaba espirrando e faz com que ele acorde, mas ele não percebe que o Marquinhos não tava no trailer. E o Marquinhos, ele acorda e quase causa vários acidentes enquanto ele tentava reencontrar o Mac, e procurando de um lado pro outro, ele vê o Mac lá longe e corre atrás dele, e mais uma vez ele quase causa outro acidente, só que dessa vez com um trem, onde ele acelera e quase é atropelado por ele. Mas ele percebe que esse caminhão que ele tava correndo atrás não era o Mac, e depois disso ele decide voltar pra estrada e tentar procurar o Mac por lá. Mas se você for atento, você vai perceber que nessa cena, ao invés do Marquinhos dar meia volta e voltar pra estrada, ele simplesmente dobra pra esquerda e segue direto. Aí você deve estar se perguntando: Mas Lusca, por que ele foi parar pra esquerda, sendo que era só dar meia volta que ele voltava pra estrada? Parando pra analisar aqui, o Marquinhos, ele é um carro de corrida. Ele não fica por aí saindo pela cidade, pegando o trânsito e parando nos sinais. Quem na verdade faz tudo isso pra ele é o Mac. E como um carro de corrida, basicamente ele só fica dando voltas e voltas naquela pista. E todas essas voltas são em direção à esquerda. Logo faz sentido que o Marquinhos, que não tá acostumado a dirigir por aí, é natural pra ele achar que o caminho que ele tem que seguir é dobrando pra esquerda. Pelo menos essa é a minha teoria, que eu tirei simplesmente do nada. E se vocês tiverem outras teorias, ou então uma explicação de verdade, vocês podem deixar aí nos comentários que eu vou ler. O Marquinhos segue
segue a estrada e do nada um policial começa a perseguir por ele. Só que o motor desse policial não tá lá essas coisas e começa a fazer barulho. E nessa hora o Marquinhos pensa que estão dando tiros nele. Graças ao pânico do Marquinhos, ele não prestou muita atenção para onde que ele tava indo. E nisso ele acaba destruindo um monte de coisas em uma cidadezinha que ele chegou. Mas o maior estrago que ele fez nessa cidade foi ele ter arrastado essa estátua enquanto ele ia destruindo a estrada da cidade inteira. De um jeito muito doido, ele é jogado pelo alto e se prende nos fios de energia e ele acaba desmaiando. Esse é um ótimo jeito de causar uma péssima primeira impressão. A cidade onde o Marquinhos foi parar se chama Radiator Springs, que é uma cidadezinha do interior da Califórnia. Chega desse meme. Ela é uma cidadezinha turística que não tem nenhum turista. E os pouquíssimos turistas que aparecem, ou eles não param na cidade, ou eles só chegaram ali porque se perderam. E agora a gente conhece o melhor personagem desse filme. Não tem jeito, toda vez que ele aparece ele rouba a cena e te faz se mijar de rir. Obviamente que eu tô falando do Matt, e aproveitando que a gente tá falando dele, vai aqui uma curiosidade sobre o Matt. O Matt, na verdade, é inspirado em uma pessoa real que os produtores conheceram quando eles fizeram uma viagem lá em 2001. E o nome dessa pessoa é Douglas Keever. E aquela frase clássica que o Matt fala, meu nome é Matt, igual a tomate, só que sem o to, também foi dita por ele. E os produtores gostaram tanto do Douglas que eles decidiram colocar um personagem baseado nele no filme. E assim surgiu o nosso querido Matt. O Matt leva o Marquinhos pro tribunal, onde todo mundo da cidade estão furiosos com ele por motivos óbvios, e o juiz da cidade chega, e o nome dele é Doc Hudson. Ele chega falando que vai prender o maluco que fez isso, e ele vai ficar preso tanto tempo que a cadeia vai enferrujar e ele vai colocar ele numa nova cadeia até que essa cadeia enferruje também, e ele vai fazer isso de novo e de novo e de novo. Só que quando ele vê o Marquinhos, o Doc imediatamente manda o Marquinhos sair da cidade, o que é muito estranho, já que há 3 segundos atrás ele tava falando que ia prender ele pra sempre. Mas antes que o Marquinhos pudesse comemorar, outro carro aparece e dessa vez é a Sally Carreira. Pera aí, B98, Fefito, pesquisa aí sobre a Miss Los Angeles 2006, Sally Carreira. Mó carinha de safada, tem um mó tatu tribal que é o esculacho. Já vi que vem tromba. Sally Carreira. Não fode, cara, porra. É carro, desgraçado. É um Porsche 91 Carreira. Pô, é desenho de carro, pô. Pô, pelo amor de Deus, meu irmão, me faz perder um bom tempo aqui nessa porra. Depois que ela aparece, o Marquinhos até tenta dar em cima dela. Você vai fazer amor comigo agora? 2 coisas. Primeira, eu não faço amor. Eu fodo com força. E a segunda, qual é? Eu sou a velocidade. Mas não funciona muito bem, e a Sally, ela convence todo mundo a fazer o Marquinhos consertar a estrada, e agora o Marquinhos ele vai ter que arrastar essa máquina de pavimentação para asfaltar toda a estrada que ele destruiu. Obviamente o Marquinhos não quer ficar ali porque ele tá perdendo tempo e a chance de ser patrocinado pela Dinoco. E para sair o mais rápido possível dali, ele faz o trabalho mais porco possível na rua. Eu não preciso dizer que eles não aceitaram essa porcaria de estrada, e para garantir que o Marquinhos fizesse um trabalho decente, ele e o Doc apostam uma corrida, e se o Marquinhos ganhasse, ele podia ir embora, e se ele perdesse, ele ia ter que fazer um bom trabalho. Por incrível que pareça, o Marquinhos ele consegue perder, porque como era uma estrada de terra, ele acabou derrapando e caindo para fora da rua. Nisso ele é obrigado a voltar a consertar a estrada, e no dia seguinte, todo mundo adorou o trabalho que o Marquinhos fez e aproveitam para dar uma volta na nova rua. Até o Doc gostou do trabalho que o Marquinhos fez e ele vai procurar por ele. E o Marquinhos estava tentando fazer aquela curva na areia, e o Doc até tenta dar uma dica para ele, falando que para ele poder fazer essa curva, ele ia ter que virar pra direita pra poder ir pra esquerda. E de primeira isso não faz o menor sentido, tanto que o Marquinhos zoa o Doc e não dá a bola pra ele. Mas quando o Doc vai embora, o Marquinhos até tenta seguir a dica dele, e por incrível que pareça, ele virou pra direita e foi pra direita. Eu acho que essa dica não funcionou muito bem. Voltando para consertar a rua, os cidadãos da cidade começam a tratar muito bem o Relâmpago como uma forma de agradecimento ao Marquinhos, oferecendo pneus novos para ele, limpando o capô dele que estava sujo, até a Sally oferece um quarto no motel para ele ficar. Durante a noite, o Matt conseguiu convencer o Marquinhos a sair com ele para eles espantarem tratores enquanto eles estavam dormindo. E esses tratores, eles são o equivalente a vacas do nosso mundo. E essa cena lembra muito aquela cena dos moleques assustando os boi no Segredo dos Animais. Se vocês quiserem vídeo, é só deixar o comentário aí no comentário do vídeo. Por causa do motor do Marquinhos ser forte demais, ele acabou chamando a atenção do Frank, que é essa colheitadeira que age como se fosse um tipo de touro, e os dois conseguem escapar dele por muito pouco. Enquanto eles voltavam para Radiator Springs,
o Marquinhos fala das vantagens de ser patrocinado pela Dinoco e uma delas era ter um helicóptero só pra ele. E o Mate ele fica super empolgado porque ele sempre quis dar um passeio de helicóptero. O Marquinhos jura que vai deixar o Mate passear caso ele ganhe e isso deixa o Mate muito feliz porque ele fica contente de ter escolhido o Marquinhos como o melhor amigo dele. No outro dia, o Marquinhos estava procurando o xerife que não estava em uma situação muito convidativa. Saindo dali, ele encontra na garagem do Doc várias taças da Copa Pistão e ele descobre que na verdade o Doc era um grande piloto. Só que o Doc manda o Marquinhos ir embora e ele até tenta contar pra todo mundo que o Doc era um corredor famoso, mas ninguém acredita nele. Então a Sally chama ele pra dar uma volta e graças ao Gaveta eu nunca mais vou ver essa cena da mesma forma que eu via antes. Obrigado, Gaveta, você destruiu a minha infância. Pra estragar a infância de vocês. Ela cagou na cara dele. No final dessa volta, a Sally conta pro Marquinhos a história da cidade, que há muito tempo atrás os carros sempre vinham na cidade e ela era muito movimentada, até que teve a construção de uma estrada interestadual e os carros pararam de passar pela cidade para apenas economizar alguns minutos de viagem. Os dois voltam para a cidade e o Marquinhos acaba vendo o Doc sozinho na estrada de terra, pronto para correr. E ainda por cima o velho tá a todo vapor. E nessa hora o Doc faz aquela curva que o Marquinhos nunca conseguiu fazer e assim como ele explicou antes, ele vira pra direita pra poder fazer uma curva pra esquerda. Essa cena é cinema demais. O Marquinhos pergunta por que ele parou de correr e o Doc conta pro Marquinhos que na verdade ele nunca desistiu. Mas depois do acidente dele, falaram que o Doc estava ultrapassado e eles não quiseram mais dar chances pra ele. Os dois acabam discutindo e nessa briga ele pergunta se alguma vez o Marquinhos já se importou com alguém que não fosse ele. E o Doc manda o Marquinhos ir embora. Depois dessa discussão, o Marquinhos termina a rua durante a noite e todo mundo pensa que ele foi embora pra corrida. Mas na verdade o Marquinhos ficou e ele resolveu ajudar a cidade vendo o que cada serviço tinha pra oferecer. Ele troca os pneus dele, toma umas gasolina orgânica, compra algumas bugigangas militares e faz uma pintura muito irada. Além disso, eles consertaram os neões da cidade e fazem uma festinha em comemoração ao Marquinhos ter terminado a estrada. Mas antes que eles pudessem aproveitar de verdade, principalmente o Marquinhos e a Sally, um monte de luzes aparecem no fundo da estrada e todo mundo pensa que são turistas e clientes, mas na verdade esses carros eram repórteres que tinham encontrado o Marquinhos. Inclusive o Mac aparece pra buscar ele e o Marquinhos nem tem tempo de se despedir de todo mundo porque ele tem que ir logo pra corrida. E depois que todo mundo vai embora levando o Marquinhos, a Sally vê que na verdade foi o Doc que contou pros repórteres onde era que o Marquinhos estava. Ela fica muito chateada com ele e o Doc diz que ele só fez aquilo porque era o melhor pra cidade. Mas a Sally diz se isso foi melhor pra cidade ou então melhor pro Doc. Eu gosto muito como esse diálogo mostra que na verdade o Doc também acabou agindo igual aos carros de corrida que ele criticava, que só pensavam neles mesmos. Indo pra Copa Pistão, o Marquinhos ele não tá tendo um bom começo porque ele não para de pensar em Radiator Springs e nos amigos que ele fez lá na cidade. Mas pra sorte do Marquinhos, quase todos eles vieram pra corrida e agora fazem parte da equipe dele. E por o Marquinhos ter a fama de não ter uma equipe, a equipe dele acaba não passando despercebida, principalmente também porque as equipes ao redor e os cameramans reconheceram o Doc, que na verdade era o grande corredor Hudson Hornet. E o Guido, a empilhadeira parceira do Luigi, também é notado, só que pelas outras empilhadeiras da equipe do Chick, e elas começam a zoar ele. Mal sabem eles da humilhação que os espera. Graças a essa nova equipe, o Marquinhos fica super motivado e consegue se recuperar. A corrida vai rolando e o Chick faz um dos pneus do Marquinhos estourar e, meus amigos, como eu disse antes, vai começar a humilhação. E agora a gente tem de longe a cena mais épica desse filme. A corrida continua e igual ao Dick vigarista, o Chick não consegue parar de trapacear e ele bate tanto no Rei quanto no Marquinhos, fazendo o Marquinhos sair da pista. E aqui a gente tem mais uma cena irada do Marquinhos dobrando pra direita pra ir pra esquerda. Nossa, sério, essa corrida é incrível e olha que eu nem gosto de corrida. Graças a essa curva épica, o Marquinhos ele consegue sair na frente deles e o Chick mais uma vez joga sujo e faz o Rei sair pra fora da pista e ele acaba capotando. E nessa hora, o Marquinhos vendo isso, ele simplesmente desiste de ganhar. E eu lembro muito bem da quebra de expectativa que foi ver essa cena pela primeira vez. Literalmente ninguém esperava por isso. O Chick acaba passando o Marquinhos e ganhando a corrida, só que literalmente ninguém comemora, nem tem reação alguma, porque tava todo mundo preocupado só com o Marquinhos ter parado na última hora. Isso o Marquinhos dá ré e ele vai ajudar o Rei a terminar a última volta dele. E ele fala pro Rei que ele fez isso porque um carro velho e rabugento ensinou pra ele que aquelas taças não passavam
passavam de taças vazias. E nisso o filme termina com a gente vendo a evolução que o Marquinhos teve e Radiator Springs voltando aos seus dias de glória graças ao Marquinhos. E graças ao Marquinhos também, o Matt consegue ter aquela volta de helicóptero que ele tanto sonhava. E com isso, o filme acaba e a gente vai direto para as considerações finais. Só uma menção rápida aqui, mas o jogo de PlayStation 2 de carros era muito irado. Pelo menos eu acho que eu era, porque faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, mas ele me marcou bastante e eu acho que vale a pena mencionar aqui porque muitos de vocês também devem ter jogado. Eu não vou me estender muito aqui nas considerações finais, porque afinal eu já falei o que eu tinha pra falar sobre esse filme ao longo do vídeo. Mas eu tinha esquecido quão bom esse filme era, tanto em história quanto em ritmo. O filme tem quase 2 horas e tu nem vê ele passar, e eu recomendo muito que vocês assistam o filme de novo, porque ele é bom demais e com certeza deve ser reassistido 1 milhão de vezes. Ah, e lembrando também para vocês passarem lá no canal do Enzo para verem um vídeo sobre Carros 2. E finalizando, eu queria dizer apenas que o Guido é o melhor personagem. E essa parte aqui é só pra quem ficou nas cenas pós-créditos, mas eu tinha saudades de quando a Pixar fazia esses erros de gravação e referências a outros filmes nos créditos dos filmes. Aliás, aqui em Carros é muito bom porque eles fazem referências a outros filmes da Pixar. Cara, isso era muito bom, a Pixar devia voltar a fazer isso.